1 Timóteo 2, de 1 a 8, diz assim: Antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso fui designado pregador e apóstolo, mestre da verdadeira fé aos gentios. Digo-lhes a verdade, não minto. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Vamos orar mais uma vez? Pai, eis aqui a Tua palavra. Tua palavra é viva, a tal ponto em que eu sou completamente dispensável para que o Senhor fale com cada um. Não permita que as minhas limitações sejam um empecilho. Que o Senhor e o Teu Espírito Santo, Pai, fale diretamente a cada um que está aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Primeira sola escritura. Segunda sola fide. Somente as escrituras, somente a fé. E hoje, solos Christus, ou somente Cristo. Para começar a reflexão de hoje, eu tenho certeza que você já ouviu alguém dizer isso. O importante é que todos os caminhos levam a Deus. Já ouviu isso? O importante é que Deus é o mesmo. Tenho certeza que você já ouviu isso. E o contexto religioso em que nós vivemos, nos dias de hoje, leva as pessoas, em geral, a praticarem o que nós chamamos de sincretismo religioso. Rapidamente, mal e porcamente, eu quero definir o que é um sincretismo religioso, porque nós não vamos ter tempo para gastar com isso. Sincretismo religioso é mistura. É mistura. É mistura uma religião com outra, uma fé com outra, um princípio com outro e assim por diante. O sincretismo, a mistura de religiões, no Brasil, é uma prática muito comum, não é? Há momentos e pessoas que pegam de tudo um pouco, e há inclusive uma corrente religiosa que diz exatamente isso: eu pego de tudo um pouco. Há quem diga ainda: eu pego o melhor de cada uma. Quando a pessoa diz que pega o melhor de cada uma, ela está usando os seus próprios critérios, ou seja, as coisas que a incomodam, mesmo que sejam boas, mas a incomodam, o que ela faz? Ela põe de lado. E esse é o contexto religioso em que nós vivemos. E a minha colocação, a minha pergunta, aliás, com relação a isso, é justamente esta: por que as pessoas se comportam dessa forma? E a minha resposta, ela parece muito óbvia: por causa do medo. As pessoas têm medo de estarem seguindo a religião errada. As pessoas têm medo de desagradar um determinado Deus. Elas não têm a menor segurança de fazer algo com convicção. Por medo, pegam de tudo um pouco, com o intuito, ledo engano, de agradar
a um ou outro. Medo. É isso que faz as pessoas quererem de tudo um pouco. Tem gente que cada época está num canto. Tem gente que cada época está escolhendo. É fast food. É como se fosse fé ao mercado. Ela vai lá, não, agora eu estou precisando de quê? Eu vou lá no mercado que vai atender a minha necessidade. Eu vou lá e pronto. Uma mesma pessoa, durante toda a sua vida, vai experimentando coisas, em determinadas fases ela se encontra em uma determinada religião por um tempo e depois acabou, vai para outra. O medo ou a necessidade faz a crença. Geralmente tem sido e geralmente é assim. Eu sei que eu estou falando de algo que você já ouviu, já viu e conhece pessoas que são assim. E o que eu quero falar claramente, para que não tenha minhas palavras e para que você entenda claramente, a reflexão de hoje é exatamente essa: Cristo é suficiente. É somente Cristo. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. E ponto. E com base nesta afirmação, eu quero agora entrar novamente ao texto, voltar ao texto, para que nós façamos uma reflexão com relação a isso. O texto diz o seguinte, ele já começa fazendo essa colocação. Antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, antes que você faça qualquer coisa, antes que você peça qualquer coisa, antes que você pense qualquer coisa, antes que você imagine qualquer coisa, o apóstolo Paulo já faz uma indicação. Antes de fazer qualquer coisa, e aí ele faz a colocação bem clara: recomendo que vocês orem. Façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças. As três primeiras caminham juntas: súplicas, intercessões e orações. São pedidos. Tem em comum isso, que pedem alguma coisa. E a quarta que ele propõe é ações de graças. Agradecer a Deus. Atitudes de gratidão, ações de graças. Antes de tudo e antes de qualquer coisa, ele dá um peso muito grande e repete 3 vezes expressões que trazem o significado de pedido, de solicitação. E inclui no final gratidão. Mas afinal de contas, o que ele pede? O que ele diz para nós pedirmos? Que tipo de oração, que tipo de súplica ele nos propõe que façamos? O apóstolo Paulo, as propostas dele são bem claras: orem, intercedam, clamem, façam ações de graças pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Orem por todos. O texto já continua: orem por todos. Não devemos nos abster de orar por ninguém. Não importa quem seja, devemos orar por todos. E aí, chegamos num ponto em que o texto nos faz um desafio severo. Orem por todas as autoridades. E com muita franqueza e com muita honestidade, eu quero falar algumas coisas para os irmãos nesse sentido. Especialmente pelo nosso contexto nos últimos anos, 5, talvez 10 anos. Desenvolveu-se aqui um negócio que virou uma confusão. Na prática,
Eu vou fazer um exercício aqui e depois eu vou voltar para o texto. Eu quero constranger você. Se você não quer participar, você não precisa, ok? É em cima também, vocês estão entendendo? Eu vou fazer um exercício. Entenderam aqui? Se você não quiser participar, não precisa. Quem aqui é simpatizante da política de esquerda, levanta a mão, por favor. Sem constrangimento, pode levantar a mão. Quem aqui é simpatizante da política de direita, levanta a mão. Quem aqui detesta a política, levanta a mão. Sabia que isso ia acontecer. Muito bem. Sabe qual é o problema que nós temos hoje? É que dá a impressão que se eu sou... Eu vou ler o que eu escrevi aqui. Isso aqui está escrito já faz um tempinho já. Para você que é de esquerda e levantou a mão, e para você que é simpatizante da esquerda e ficou com vergonha de levantar a mão. Se você é dessa linha, antes disso você é cristão. Está me entendendo? Antes de ser de esquerda e de ser de direita, você é crente em Jesus Cristo. E a palavra de Deus aqui nos dá uma orientação direta, objetiva e clara. É sua obrigação orar pelo homem chamado Michel Temer. O que o texto está dizendo? Que é o presidente da República hoje. Não está dizendo que você tem que gostar dele. Está dizendo que você tem que orar. E não é fazer a oração para que Deus faça a justiça que você quer que faça. Porque o texto diz o seguinte: para que eles tenham paz. E se você diz assim, eu não consigo, lamento, você é mais de esquerda do que cristão. Se você é de direita, ou da direita, eu não sei qual que é o termo correto, os professores de língua portuguesa podem me ajudar depois aí, de direita ou da direita, você tem por obrigação orar pelo prefeito da nossa cidade, por exemplo, que é de um partido que é de esquerda, pelo Lula, pela Dilma, para que tenham paz, mesmo que não estejam no poder mais. Ah, mas eu não consigo, eu quero que eles paguem. Desculpe, mas você é mais de direita do que cristão, lamento. Não estamos falando de posições políticas, estamos falando que Cristo vem primeiro. E parece que na nossa cultura aqui brasileira, tudo vem antes, tudo vem primeiro. E o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, primeiro, vocês têm que ter clareza que são meus representantes aí, ó. Jesus nos dizendo que a nossa obrigação, Cristo nos mostrando que nossa obrigação é de primeiramente sermos seu representante aqui. Antes de hastearmos uma bandeira, qualquer que seja ela. Nós tivemos aqui uma conversa, quer dizer, só eu falei, no momento dos avisos. Sobre movimentos homossexuais e tal. Antes de qualquer coisa, nós somos cristãos. A Bíblia nos ensina que devemos amar o nosso próximo como? Como? A nós mesmos. A gente pode dizer para a esquerda, para a direita ou para qualquer um, não concordo com você, mas nós somos crentes. O corintiano pode olhar para o palmeirense e antes de ser corintiano ou de ser palmeirense, é cristão. Vocês estão captando? Cristo é suficiente. Cristo tem que vir primeiro. Cristo tem que vir antes de toda essa conversa, de toda essa coisa, de toda qualquer discussão.
E o final do texto é interessante perceber que o apóstolo Paulo dá uma recomendação: não perca o seu tempo discutindo, brigando, porque antes de tudo você é cristão. Você quer discutir? Primeiro, interceda para que tenham paz. Gente, não é fácil fazer isso, eu sei que não é, mas ninguém falou que ser cristão também seria a coisa mais fácil do mundo. Antes de discutir ou brigar sobre qualquer coisa, ore para que Cristo seja revelado. Eu quero garantir para você categoricamente, sem medo, preste atenção, enquanto as pessoas ficam se debatendo, gente, eu conheço parente que não se fala mais por causa de política, gente crente, que fala que é crente, não é possível, não dá, não é aqui da igreja não, pode ficar sossegado, não dá, porque antes de tudo nós temos que, e não é só falar não, é sermos cristãos. Você pode pensar o que você quiser, ser da ideologia que você quiser, mas não se esqueça que a primeira prioridade sua, você vai sair daqui hoje para sua casa, se você xingou um ou outro, você vai orar para Deus abençoar, se você é crente em Jesus. Se você não for, hoje você tem a chance de se converter, voltar os seus caminhos a Cristo. E o texto continua: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso fui designado pregador e apóstolo, mestre da verdadeira fé aos gentios. Digo-lhes a verdade, não minto. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem discussões. Cristo é o suficiente. Há um só Deus. Qual foi a primeira colocação que eu fiz aqui no começo, na introdução? Todos os caminhos levam a Deus. Deus é tudo igual. O Deus que tem um nome, que tem outro. Não, há um só Deus. Ponto. Mas há só um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Não há outro caminho para Cristo. Há um só Deus, sim. Por mais devotos que sejam, por mais piedosos que sejam, o caminho a Deus existe. E há um só caminho, Cristo Jesus, Jesus de Nazaré. Não existe outro caminho. Nossa, pastor, mas e se as outras religiões, como é que faz? Não sei. Eu sei que Cristo Jesus é o único caminho. E cabe aos seus conhecedores, os conhecedores desse caminho, fazerem o caminho conhecido. Cabe a eu, você, a nós, fazermos o caminho conhecido. Mas dá a impressão às vezes que, bom, já que eu encontrei o caminho, não estou mais no labirinto, não estou mais perdido, ufa, cada um por si e Deus por todos. Não. Cabe a nós. Há um só Deus. Mas é o seguinte, gente, nós temos que reconhecer que só há um Deus e que só há um intermediador entre Deus e os homens. Todo mundo, sejamos honestos, hoje todo mundo pode professar a sua fé, publicamente, ter certeza, se um cristão evangélico ou protestante diz alguma coisa, é radical. Nós cremos que há um só Deus, somos monoteístas, e há um único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, ponto. Eu creio nisso, a palavra de Deus me ensina isso, e as escrituras servem de base para isso. É isso, gente. É isso. Eu não quero, para ser bem sincero, eu não preciso de outro caminho.
João capítulo 14, verso 6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Acabou. Qual o problema? Qual é o problema? Cristo é a solução para esse mundo corrompido. Nós temos que nos parecer mais com Cristo. Lembra porque eu disse no começo? As pessoas ficam procurando, ficam buscando várias coisas por medo. Eu não tenho medo da morte. Não tenho. Isso não quer dizer que eu sou corajoso, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso quer dizer que eu tenho convicção de que eu sei o caminho. E o caminho é Jesus. Estão captando? Somente Cristo é o caminho. Não quero saber se tem outro Deus. Cristo é suficiente para que eu seja salvo. Cristo é suficiente para que eu tenha paz. Cristo é suficiente para que eu tenha o pão nosso de cada dia. Cristo é suficiente. Não precisa de mais nada. Não precisa de sal grosso. Não precisa dar 7 voltas em torno da muralha de não sei das quantas. Não precisa pegar coisa ungida. João Calvino, na época da Reforma Protestante, no século XVI, havia um comércio religioso. E nesse comércio de fé, eles comercializavam prego da cruz de Cristo. Em um dos relatos de algum dos biógrafos de Calvino, que eu não me lembro agora qual, só João Calvino tinha conseguido contar mais de 2.000 pregos. E todos eles eram o prego da cruz. E há no coração do ser humano a necessidade de tornar a sua fé palpável, de fazer alguma coisa. Eu quero dizer para você que o suficiente é ter uma vida caminhando com Jesus. Jesus é suficiente. Tá, eu fiz minha pública profissão de fé, fui batizado, recebi o Espírito Santo na minha vida, no meu coração, Deus habita em mim. Tá, e agora o que eu preciso fazer? Cristo é sim suficiente. Você precisa viver com Jesus, não precisa fazer mais nada. Ah, mas eu não sou obrigado agora a ir na igreja? Não, você não é obrigado, você vai por alegria, por prazer. É isso. Por encontrar com pessoas que professam a mesma fé que você. E aqui é um detalhe interessante, que eu quero, um ponto sobre o qual eu quero refletir contigo. Eu fiz algumas afirmações aqui que são categóricas. Eu tenho certeza que você, não sei se você se sentiu assim, mas conhece alguém que poderia se sentir desconfortável com algumas afirmações que eu fiz. Por exemplo, Cristo Jesus é o único caminho, ponto. Eu não acredito em outro caminho. É ou não é fácil que me taxem de intolerante? De repente até você pode ter se sentido desconfortável. Calma, pastor, não precisa falar desse jeito. Não, eu não estou nervoso, estou muito calmo. Mas não tem a ver com intolerância, tem a ver com reconhecimento. Eu quero te conduzir numa reflexão proposta por um pastor norte-americano chamado Sproul. E quando esse assunto surgiu, quando essa discussão surgiu, ele fez uma seguinte reflexão. E para fazer essa reflexão com você, eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Não é para dormir, hein? Senão eu vou gritar aqui e vou dar um susto em você. Eu vou falar.
E você vai refletir. Pessoal em cima, aqui embaixo, todo mundo, vamos lá. Você acha que eu fui intolerante? Você pode achar isso. Mas eu quero te convidar a refletir se realmente eu fui intolerante. Você pode me perguntar assim: como você pode crer em um Deus que criou apenas um único caminho para que as pessoas pudessem ser salvas? Você pode me dizer, que tipo de Deus é esse que cria apenas um caminho? Por que esse Deus então não criou 5 caminhos para facilitar as coisas? Vamos fazer um exercício. Pense na possibilidade de que existe apenas um único caminho a Deus. Suponha que a perfeição desse Deus não pode ser descrita por ninguém, de tão elevada que é. Sem qualquer necessidade, mas por puro amor e bondade, Ele cria todas as coisas, inclusive uma muito especial, que foi feita sua própria imagem e semelhança, você. Suponhamos ainda que Deus deu a essa criatura o domínio sobre todo esse mundo que foi criado, que não precisava ser criado, mas que Ele criou. Ele deu todos os benefícios pensáveis e imagináveis a essa criatura, com apenas uma única restrição, um único código penal, contendo uma única lei. Podemos dizer que ali havia liberdade total. Esse ser criado, na primeira oportunidade que tem, essa criatura ingrata que recebeu tudo isso, que não precisava ter sido criada, que deve tudo ao seu Criador, o desafia, descumprindo uma única ordem que estava colocada num grande universo de liberdade total. Era uma ordem apenas. Ingrata, essa criatura tem uma vontade de se tornar igual ao Criador. Se Deus tivesse eliminado essa criatura da terra, Ele estaria sendo injusto? Claro que não. Bastava Ele fazer novamente tudo de novo. Mas Deus foi misericordioso e providenciou um caminho para resolver esse problema. Ele disse: eu vou enviar o meu filho para que esse povo ingrato perceba o quanto eu os amo. Eu vou pegar toda a culpa e todo o pecado deles e colocar sobre os ombros do único que pode suportar um peso tão grande, que é o meu filho amado. E mesmo fazendo tudo isso, essas criaturas mais uma vez ingratas o maltrataram, prenderam, humilharam e mataram o meu único filho. Suponhamos então que Deus diga: tudo bem, vocês mataram, humilharam, agrediram, mas não se preocupem, basta que vocês coloquem a confiança de vocês unicamente nele, que vocês o honrem, e eu vou perdoar vocês por absolutamente todos os pecados que vocês cometeram contra mim e contra o meu filho. Além disso, não bastasse essa dádiva, além de tudo, se vocês colocarem a confiança no meu filho, eu darei algo para vocês que ninguém jamais pensou em ter: a vida eterna, onde não há mais morte, não há mais dor, não há sofrimento nem lágrimas, e além de tudo isso, vocês viverão para sempre. A minha única exigência é: honrem aquele que tornou tudo isso possível. No dia do juízo final, você vai ter a coragem de olhar para Deus e perguntar por que Ele fez um único caminho só?
Você vai ter coragem de dizer para Deus que Ele foi injusto em criar um único caminho depois de tanto esforço, de tanta dedicação da parte de Deus? Você vai ter coragem de dizer no dia do juízo final: Deus não era suficiente. Depois de tantos esforços para facilitar as coisas, você olharia para Deus e diria: Deus, por que o Senhor não fez mais? Não tem nada a ver com intolerância. É reconhecimento por tudo que Jesus Cristo fez por nós. Eu quero dizer para você aqui nessa noite: se você nunca teve uma experiência profunda com esse Jesus, por mais que digam, pensem ou falem que você é desprezível, que não te amam, que você não é amado, que você não é amada, eu afirmo categoricamente nessa noite que Jesus Cristo de Nazaré te ama incondicionalmente e verteu o seu sangue, derramou o seu sangue, deu sua vida naquela cruz por você. Jesus Cristo é suficiente. Se lutas e dissabores da vida te fazem pensar que você não tem valor, eu quero dizer que Cristo Jesus te amou e te ama. Se você tem medo, tem tido medo da morte, medo do desconhecido, do pós-morte, eu quero garantir para você que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E a vida eterna já começou para quem conhece a Jesus. Ela não vai chegar depois da morte. Aqueles que encontram a Cristo já começam a viver a eternidade. Se você nunca pensou nisso, eu quero garantir para você que Jesus Cristo é Filho de Deus, é o caminho, é a verdade e a vida, e Ele está de braços abertos para te receber. Cristo é suficiente, somente Cristo é suficiente para carregar as nossas dores e sofrimentos. Só Ele é capaz de transformar a nossa vida. Somente Cristo Jesus é suficiente. Isso não é intolerância, é reconhecimento por tudo o que Deus fez por mim e por você. Eu prefiro ser taxado de intolerante do que ingrato. Mas eu não sou intolerante, eu apenas reconheço o que Cristo fez por mim. Ele nos amou. Romanos capítulo 14, verso 11, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo joelho se dobrará e reconhecerá que Cristo Jesus é o Senhor. Somente Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que então diante dele todo o joelho se dobre e que toda língua confesse, e o povo de Deus diga amém.